gosto muito dessas experiências assim de cursos online, já tenho alguma experiência com isso, com o Zoom, que é uma boa plataforma para a gente se ver e trocar ideias. Hoje a ideia é eu trazer bastante conteúdo para vocês, é uma introdução intensiva, digamos assim, mas eu me entusiasmo muito e eu falo rápido às vezes. Então, se vocês em algum momento quiserem me interromper, pode ligar, assim, colocar alguma dúvida, pode ligar o áudio e perguntar, olha, tal coisa que você mencionou, como é que é mesmo? E aí eu posso eventualmente assim contextualizar melhor para vocês. Às vezes eu vou meio que me entusiasmo muito com esses assuntos, eu gosto muito e eu vou bem veloz às vezes. Eu sou a Célia Barros, sou artista, sou formada em artes visuais, sou curadora, sou arte educadora. Eu costumo dizer que dentro das artes plásticas eu faço tudo o que dá para fazer, né? A gente vai fazer esfotografia também, então vocês vão ver que no meu jeito de falar de curadoria tem um lugar muito especial de olhar para a materialização disso, como é que isso toma forma, né? Como é que uma coisa que está só no mundo das ideias, que a gente relaciona tanto ao mundo das ideias, como é que isso vai ganhando forma. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Todo mundo está vendo? Legal. O festival movimenta, introdução à curadoria ou a história das exposições, né? Acho que a gente hoje, ao longo da nossa conversa, a gente vai inevitavelmente falar de curadoria, falar de como as exposições foram surgindo, né? Geralmente a gente pensa, quando a gente pensa em história da arte, a gente pensa mais o nome dos artistas ou a sequência dos movimentos artísticos. E quando a gente começa a pensar sobre o que é essa ação da curadoria, a gente começa a focar nas exposições. Então, a história das exposições é uma disciplina até recente, que começou a ser estudada faz pouco tempo, né? De você olhar para o momento, ou seja, exposição é uma coisa muito efêmera, o que fica é o catálogo do artista, o nome, e geralmente a gente nem fixava o nome das exposições. Hoje em dia a gente já está começando a focar um pouco nisso, porque são movimentos efêmeros, mas é importante para trazer a público alguma coisa que está acontecendo, né? Para vocês, assim, do modo geral, como é que vocês entendem curadoria? O que seria isso para vocês? Dos contatos que já tiveram tanto como público, quem já trabalhou um pouquinho com isso? O que é isso da curadoria? Tem gente que fala que seleção de vinhos é curadoria também, por exemplo. Alguém quer comentar alguma coisa? Para mim, curadoria é Marisa que está falando. Oi, Marisa. Tudo bom? Para mim, a curadoria é vocês ajudarem a gente, como artista, a pensar na produção e montar algo coerente, né, com a produção. Porque muitas vezes a gente vai fazendo e não sabe como entrelaçar tudo isso, né? Qual é o link de um trabalho com outro, né? Então, eu acho super importante o olhar do curador, porque é um outro olhar, diferente do que a gente fazendo o trabalho. Ah, legal. Bem especial isso que você falou, assim, porque... Ih, peraí que eu aqui nesse modo não consigo aceder ao chat. Espera um pouquinho aqui. Vai. Peraí. Agora não consigo aceder ao chat. Cadê ele? Aqui. A Lígia colocou, seria a escolha, a seleção de artistas, obras, legal. Eu acho que muito interessante isso que você trouxe, Marisa, porque... Vou colocar aqui na apresentação de novo. O curador não é um agente neutro, né? A gente pensa muito como uma autoridade, alguém que vem determinar algumas questões, mas ele traz, na verdade, uma subjetividade. Ele é mais um agente, para além do artista, um olhar de fora que vai trazer uma outra leitura, né? Se a gente olhar assim na definição do Prix Bérard, né, a gente encontra o curador, né, como uma definição de alguém que administra bens alheios por encargo judicial, ou alguém que concebe ou organiza uma exposição, um evento artístico ou curatorial. Pode ser também comissário, né?
Às vezes, quando a gente pensa em exposições internacionais, grandes bienais, muitas vezes se utiliza essa palavra aqui de comissário, que já vai ter um outro perfil, né? Já é uma coisa de comissão internacional, que já alguém que está pensando em começar, unir, correr um perigo, ou seja, arriscar também, né? Enfim, tem esses duas palavras. Mas aqui, ó, pessoa cuja atividade profissional consiste em administrar e organizar o acervo ou um patrimônio artístico ou uma instituição, está muito relacionado com o começo da profissão do curador, né? Vocês conseguem ver? Ai, peraí, saltou aqui. O Paulo Heckenhoff, ele traz essa questão, né, da curadoria como um processo de projeção temporária de sentidos e significados sobre a obra, produz algum tipo de estranhamento capaz de mover o conhecimento. No oposto, ele vem trazer uma posição aí de possibilidade de curadoria, a curadoria do tipo Chanel, né? Isso é, nenhuma ousadia e só reiteração de certezas elegantes. Curadoria pode ser um jogo do sensível com obra de arte, buscar um diálogo poético, mas sem perder a perspectiva crítica. Então a gente vê ali que a ideia de curador, né, vem dessa função de pensar um acervo, de cuidar de um acervo, de curar, né, daí essa ideia de curar, né, curar desse patrimônio. E depois como é que você coloca isso a público, né? E daí que o Paulo Heckenhoff fez essa divisão. Quando você vai trazer isso para público, né? O que você provoca? Quais são as suas problemáticas, né? Então ele levanta aí essa questão do estranhamento, ou seja, estamos lidando com o não saber, né? Estamos lidando com o novo, estamos lidando com novas possibilidades, ou o que ele coloca como modelo Chanel, né? Mas a gente até poderia fazer aqui meio que uma parte ao machismo dele, né? Porque Chanel propriamente foi uma estilista que revolucionou, né? O que uma mulher pode e não pode fazer na arte, né? Na arte, na roupa, no vestuário, a mulher podia cavalgar, usar calças, tudo isso, mas enfim, ele vem trazer essa ideia mais estereotipada do modelo Chanel, e ele vem colocar isso como uma forma de nenhuma ousadia, né? Ou seja, quando você, ao se fazer uma exposição, você vai pelas coisas que já estão dadas, pelo que você já entende como é uma exposição, como a obra já está acostumada a ser vista, a ser lida, né? E não produzindo nada, nenhum outro jogo do sensível que ele vem aí. E daí a importância que ele traz da perspectiva crítica, né? Já o Ferran Barenbilt, que hoje ele está como diretor do MACBA em Barcelona, ele já fala o seguinte, uma outra perspectiva aqui. Um curador, para existir, necessita de uma instituição na qual trabalhe, ou lhe faça uma encomenda. E um veículo, ou seja, a própria exposição com data de início, término, título, discurso, obras de arte, que ele já estava trazendo aqui, né? Textos também. Por sua vez, o resultado do seu trabalho, ou seja, a exposição, precisa de um público, uma resposta crítica, alguém que dialogue com isso para aquilo poder existir, em síntese, um feedback, tudo isso só para voltar a começar. Então, o Ferran Barenbilt já nos mostra aqui uma ideia de sistema do qual o curador faz parte, né? E eu adoro essa fala da Cristiana Tejo, né? Ela é do Recife, mas atualmente está em Lisboa, colaborando muito com os processos de lá. E ela fala o seguinte: eu fui aprendendo que 90% do tempo é gasto com a lâmpada queimada, ou com a falta de verba para o cachê, ou com o CICAF do artista. Eu acho que o CICAF aqui é uma coisa lá do Recife. Aqui a gente poderia falar do RPA, da MEI, né, dos processos burocráticos de contratação do artista. Passei muito tempo tentando entender esses funcionamentos. Quer dizer, esse é o trabalho, não é só aquele texto na parede, né? Então foi bem interessante assim que a Lídia trouxe essa visão assim de a pessoa que organiza, que seleciona, que dá uma forma para a coisa. A Marissa trouxe, olha, você faz um processo criativo junto, né, ao artista, né? Ajuda a ver aquilo desde uma outra perspectiva, já um pouco até ali na, né, a própria ideia do Paulo Heckenhoff. E a Cristiana vem dizendo assim, olha, isso aqui é fundamental. Eu tenho às vezes amigos que começam a fazer curadoria muito empolgados, tá? E a primeira encomenda, a primeira parceria com uma instituição
eles ficam desesperados. Meu Deus, mas eu não consigo pensar no meu projeto, na minha ideia, né? Dialogar com o artista, pensar o texto. Eu tenho que sentar para escrever o texto e eu estou preocupada com a lâmpada que não acende, né? Ou, enfim, uma questão de patrimonial e tal. E isso faz muito parte da ação da curadoria, né? Tem uma questão também que eu acho interessante a gente pensar, essa divisão entre crítica ou curadoria, né? Onde é que as coisas se juntam, onde é que elas se dividem, né? O Felipe Scovino, que é crítico e curador, né? Ele fala disso, né? Que a obra de arte é um enigma, portanto, ela jamais pode ser desvendada, né? Então, tanto a exposição quanto o texto crítico, eles estão o tempo inteiro tentando ver novas perspectivas sobre a obra. Não estão tentando entregar a obra, te revelar o que é a obra. Isso não existe para o Felipe Scovino, e para mim também eu concordo bastante com ele. Você te explicar a obra, isso é uma coisa inexistente, não tem como, né? O que ele está sempre fazendo, seja pela versão da crítica ou pela versão da curadoria, no meio de uma exposição, é repensar, é olhar de novo para essa obra, para essa produção, né? Reelaborar. Aí eu adoro essa fala da Marisa Flórido, né? Que eu acho que é bem relevante, assim, né? Que a figura do curador surge em declínio com da autoridade carismática do crítico. Então a gente tem aqueles grandes críticos que surgem na época dos salões de Paris, né? Baudelaire, enfim, um dos mais conhecidos. E eles surgem como individualidades que vão levantar pontos de vista, por onde que a arte tinha que ir, qual que era o movimento mais relevante. A gente vai ter grandes embates teóricos por parte de críticos, né? Vão se configurar nessa figura de crítico, defendendo qual era a arte que deveria ser mais relevante, ou qual deveria ser a arte do futuro, né? Só que as coisas vão começar, enfim, a se transformar ao longo de todo o século XX, e a gente vai começar a ver, né, que ele vai deixar de ser essa pessoa, né? Essa pessoa, a gente vai deixar de precisar, né? A gente vai começar a entender uma pluralidade de produções artísticas, de possibilidades daquilo que pode ser a arte, e essa figura que dá um aval, que otorga uma validade para aquilo que pode ou não deixar de ser arte, vai começar a entrar em declínio. E a gente entra em cena aí com o propositor de hipóteses infinitas, que são o curador enquanto aquela pessoa que vai começar a pensar as exposições temporárias, mais do que os acervos também, né? Então a gente vai ter essa grande diferença. E aí a Louise Blanc traz isso, né? Que o tempo da crítica ele é dilatado, ele é um tempo que você está ali trabalhando as conexões inteligíveis da obra, né? Enfim, mais erudição ou menos erudição, mas você está ali no tempo da escrita, você consigo mesma vai colocar aquilo no tempo, no mundo, né? E o curador, ele está numa prática completamente coletiva, né? Ou seja, você está em ação, né? Não está mais ali quieto com você mesmo. Cada vez mais, quando eu faço curadorias, hoje, então, no tempo de pandemia, só não está assim porque parou tudo, né? Os projetos pararam. Mas antes da pandemia, eu já estava fazendo várias reuniões no WhatsApp, no Zoom, falando com o artista no WhatsApp, com o produtor do Sesc no e-mail, fazendo outra reunião com o arquiteta no Zoom. Então, o tempo inteiro você nesse fazer junto, né? Nesse lugar de trabalho coletivo. E então aí a gente pode ver, né, retomando ali o Barenbild, que ele traz aí, olha, para ser curador, né, enquanto curadoria ela existe, se existir uma instituição que abrigue, né, então ele fala ali da questão da encomenda, que é bem interessante, porque muitas vezes você já pode ter o seu próprio projeto, às vezes vem de uma tese de doutorado ou de mestrado, às vezes vem de uma produção já sua anterior, você está com algum projeto que você pode propor para uma instituição. Mas, por exemplo, no meu caso, é muito frequente que parta de uma encomenda mesmo de uma instituição. Geralmente, a pessoa também já te conhece, já sabe o seu perfil, o que você costuma fazer, e surge essa proposta. Você quer pensar sobre tal questão? E aí você daí começa a responder, começa um diálogo. E a curadoria não existe sem o público, ou seja, você está sempre falando com alguém. O para quem é fundamental na curadoria, né? Agora eu imagino, estou vendo aí as carinhas de vocês, inquisidoras,
Eu imagino assim, mas peraí, cadê a arte e os artistas nessa história? Não está faltando algo? Bom, sem dúvida. Mas é aí que eu acho que é importante a gente começar a pensar que quando você trabalha no âmbito da curadoria, mesmo eu sou artista também, né? Mas quando você muda para esse lugar do agenciamento da curadoria, você não está mais falando apenas com artistas, né? Então, se o artista ele pode ter, assim, existem inúmeros processos criativos, quantos artistas existem, né? As possibilidades de criar são imensas. E dependendo, isso pode ter um foco mais ou menos no público, ele pode estar mais ou menos preocupado com as questões de comunicação, como a sua obra vai ser entendida, como ela vai ser percebida, ou não, ou pode estar pensando em mil outras coisas, ou pode ser um público, né, um tipo específico de público, ou pode ser muito mais amplo, mas enquanto curador, isso entra numa outra esfera, né? Então, hoje, enfim, enquanto introdução não é o caso da gente se colocar aqui para pensar o que é cada uma dessas questões, mas, por exemplo, a gente tem ali a questão aqui da arquitetura, do patrimônio, né? Então, você entra numa instituição que te abriga, que quer abrigar a sua exposição, que está com interesse, você obrigatoriamente, independentemente do tamanho da instituição, você vai ter que falar com esses setores, né? Então, a arquitetura pode ser a arquitetura da própria exposição, o arquiteto que vai fazer a expografia, né, o desenho da sua exposição, tudo isso. Ou pode ser também o arquiteto do espaço, que dependendo de ser um espaço tombado ou não, isso começa a ter mais complexidades ou não. E aí lembrar que artista e curador é todo mundo louco. A gente quer, assim, inventar sem fronteiras, né? Então, essas figuras que a gente vê aí, na verdade, são figuras com as quais o curador tem que mediar e que são fundamentais para viabilizar o projeto como um todo, né? Para que o edifício não caia, enfim, para que a obra seja bem conservada. A equipe de produção é sempre alguém muito fundamental com quem o curador tem que negociar muito, né? Porque ela que vai, quando o projeto é muito grande, em projetos pequenos, até a curadoria já fui muitas vezes dos meus próprios projetos, mas quando as coisas começam assim a levar nos orçamentos, você precisa de um produtor que inclusive tenha noções, né, de realmente fluxo de pagamentos, fluxo de contratações e fluxo também de entender como cada profissão trabalha para além dessas básicas que estão aqui, né? Tem o financeiro, obviamente, você tem que olhar para isso, né? E aí ele que vem com aquele sininho dizendo, olha, até aqui vamos, até aqui não vamos, mas também são as questões da viabilização disso. O jurídico hoje em dia ganhou assim uma relevância imensa, né? Porque a gente tem aí o fator censura, não só o fator censura, mas o fator das idades, né? De quem pode ou não pode estar apto a ver um determinado conteúdo. Ainda tem muitas outras questões, como questões de legalidade de obra, autoria, enfim, infinitas questões que é o jurídico que vem avisar, olha, desculpa, até aqui a gente começa a ter um problema. E aí, o que é importante pensar? Que tudo isso parece assim bastante fictício, mas na realidade, quando você está pensando numa exposição, você está lidando com o real. Eu costumo dizer que o momento da exposição é quando a obra está viva. Fora isso, ela está no ateliê do artista, ela está na gaveta de um colecionador, ou lá na parede, ou em algum armazém, algum acervo de conservação de um museu. Ela está ali com a sua potência, mas quando ela fica viva, né, reverberando, chocando, alimentando, fluindo, confluindo, é no momento da exposição, mas aí ela lida com o real, né? E aí essas questões todas começam a vir ao de cima. Onde é que o curador é fundamental nisso? Nas interfaces da comunicação, da mediação e pensar muito um processo educativo. Eu falo sempre que nesse jogo aí da curadoria que a gente precisa, enquanto curadores, entender um pouquinho de cada uma dessas linguagens, né? E ao mesmo tempo passar para lá. É você que atravessa essas fronteiras, né? De você entender por que aquele jurídico ou a equipe de manutenção está colocando algumas questões, né? Que tá, né? A gente sente sempre como um boicote, é inevitável. Estão querendo boicotar a minha exposição. Mas, na verdade, aquilo sempre tem um porquê, sempre tem um real. A única questão é que esses setores geralmente têm uma postura, uma política, né? Hoje em dia, pelo menos, sempre prever, precaver
E se já deu um problema, então para a próxima a gente proíbe. Então o curador está lá muito para tentar entender por que existe aquele problema. Então, por exemplo, sei lá, SESC é uma instituição bem, enfim, ativa, com vários perfis de público, com muito fluxo de atividades. Então, uma das coisas que você tem que entender é que aquele público é um público não especializado e que pode entender, enfim, pode gerar uma série de problemas, inclusive físicos, às pessoas, se a sua obra não estiver exposta numa condição adequada. Ou danos à própria obra, que também você não quer prejudicar o artista nisso. Então, na verdade, é um lugar de escuta intensa, de você entender todas essas questões e ainda, claro, tentar convencer essas pessoas, seduzi-las e levá-las a dar passinhos à frente, ou pelo menos pensar juntos como é que a gente resolve essas questões, né? E quando a gente pensa em artista, né, o artista está lá no seu mundo, do seu ateliê, das suas várias visões e perspectivas, né? Claro que existem artistas que estão mais ligados ali uma certa postura no espaço, mas geralmente quando você está pensando na sua própria obra, mesmo quando é um artista mais ativista, ou enfim, várias outras questões, a obra ela funda uma questão de aprofundamento, né? E aí a curadoria costuma ser útil nesse lugar de não estar tão centrada só naquela obra, naquele projeto, mas ver o todo, né? Então, depois a gente tem não só os artistas, mas como os colecionadores, os restauradores, e, claro, sempre pensar também no mercado ou no sistema de artes. Então, é interessante, assim, às vezes as pessoas pensam assim, falam que qualquer seleção de vinhos, qualquer seleção de alguma coisa já é curadoria, né? Então, aí é onde que a gente fala, olha, não é só isso, né? Curadoria é pensar politicamente e é pensar também nesses lugares aí. E se você está lidando, a sua exposição lida diretamente com a ideia de museu de memória ou com uma ideia mais fluida de um centro cultural, né? Ou, por exemplo, os espaços independentes que são mais fragilizados, mas que estão sempre propondo. Então, de que maneira a sua curadoria está pensando isso, né? E está colaborando com cada um desses espaços? Ou o fator mais, enfim, a entidade mais ligada ao mercado, né? E não tanto ao sistema, mas que também, enfim, alimenta e contribui, as galerias. Você está onde? Onde que a sua curadoria está trabalhando aí? E aí é importante pensar que não é apenas assim uma seleção, né? Mas que isso é uma atitude política, né? Que aí você está realmente dizendo quem entra e quem não entra, quem está e quem não está. Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas falam, a curadoria não é só seleção de obras, mas também é, né? Também ainda é, né? Então, assim, tal como o sistema se encontra hoje em dia, o curador se faz necessário por todo esse jogo de interesses, né? De pensar também esse público que eu coloco aí, né? Então, enfim, a gente pode pensar que é um curioso, mas é alguém muito especializado, né? Que é muito diferente de apenas um interessado, né? Que tem interesses, ou uma família que vai ver uma exposição, ou um estudante, né? Tudo isso, o curador tem que estar pensando quem que é esse público, né? Para quem que ele está falando, com quem que ele se propõe a dialogar ou não, né? E dentro disso tudo, como é que você age politicamente, né? Então, enfim, é um agente que não é neutro, né? É importante pensar nisso. Eu gostei muito aí da fala da Marisa, que veio levantar esse outro olhar, né? Eu costumo dizer, às vezes, perante algumas encomendas que também já me fizeram, eu costumo falar assim, olha, curador não é floreiro. Você não põe o curador ali para fazer o texto ficar bonito e ir embora, não me incomoda. O curador vai incomodar, ele vai querer falar com todas essas questões e ver onde que ele pode agir para propor alguma coisa nova. Muito disso não fica visível depois, mas você está construindo o sistema. Então é importante pensar que quando você está pensando uma curadoria, você está propondo alguma coisa para o futuro a partir daquilo que já foi feito no passado, né? Então você está muitas vezes trabalhando em rede, mesmo que seja uma curadoria individual. Está trabalhando a partir daquilo que já foi proposto, que já foi conquistado, ou censurado, ou enfim, os vários movimentos que a gente vai tendo, os legados, né? E o que é que a sua curadoria, em termos de processos, vai deixar para frente também. E eu gosto muito dessa provocação que o Hans Obrist que ele faz quando ele começa a falar de curadoria, né, das feiras medievais. Olha, talvez a primeira curadoria que tenha acontecido tenha sido nas feiras medievais, em que o próprio artesão colocava os seus produtos para venda, né? Então, talvez ali fosse uma primeira
tentativa de fazer seleção, de dar visibilidade para alguns produtos e menos para outros. Então, ele já faz essa brincadeira, essa provocação. E aí eu gosto de pensar, bom, essas curadorias continuam acontecendo e reformuladas, né? Isso é uma feira medieval na Alemanha contemporânea, né? Então, um perfil, uma temática aí de uma exposição, todo um figurino, uma arquitetura e uma seleção de obras e de objetos também, né? Mas quando a gente pensa assim, mais historicamente, está fazendo sentido o que eu estou falando até agora? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não precisa me interromper, nada, tudo bem. Historicamente, quando a gente vai ver essa questão aí de coleções, primeiras exposições, de onde que surge, né, esse lugar da exposição, é sempre referendado esse lugar aqui dos gabinetes de curiosidade. Não sei se isso é comum para vocês já ouviram falar bastante disso. Mas os gabinetes de curiosidades é um espaço dentro da casa dos aristocratas ou dos burgueses europeus, né? Ali do Renascimento, a partir do Renascimento mais ou menos. E é sempre aquele lugar, aquele quartinho que você levava os seus convidados depois de jantar. Né? Para quê? Para mostrar as coisas exóticas e incríveis que você tem no seu gabinete. E esses acervos se constituíam das mais diversas maneiras, dependendo do dono. Né? Então, podia ter um interesse assim bastante diverso, né? Com desde obras de arte, artefatos científicos, minérios, pedras, enfim, dependendo, era mais especializado, se a pessoa, na verdade, entendia aquele gabinete como um gabinete de estudo, né? E aí, sempre muito característico ter coisas de várias proveniências, assim, quanto mais exótico e estranho, melhor, né? E aí também pensar que ele vai surgir ali pós-renascimento, né? Ele vai otorgar também esse lugar de status de quem é que tinha um gabinete de curiosidades em casa e que gabinete era esse, do que ele era capaz de suscitar ou de mostrar de conhecimento, de posses, né, de quem tinha esse gabinete. E, claro, muitas vezes o que alimentava esses acervos privados eram as guerras, né? E os mercenários, enfim, que roubavam o espólio de outros países, né? Então, muitos gabinetes de curiosidades se fundaram com base nesses objetos do mercado negro, né? E, enfim, muitos acervos de museus depois foram fundados também nessa base, herdam esse modus operandi. E eu gosto de fazer essa provocação também, né? Porque a gente está ali no Gabinete de Curiosidades Europeu, mas se a gente for pensar na capacidade do homem de pensar, de agrupar objetos, né? E dispô-los em alguma função, a gente vai lidar muito com esses templos funerários, e, enfim, um dos mais emblemáticos são esses do Egito, né? Assim, 2 anos antes de Cristo, né, que quando você entra, né, e hoje, né, até é iluminado dessa maneira já moderna, que a gente visita esses espaços, que são espaços para os mortos, né, encontrarem após a morte, né, que a gente, enfim, vai entendendo que funções de exposição eram essas, né, de mostrar, de acompanhar, de aconselhar, mas é interessante de a gente começar, né, outros modos de pensar para quem é uma exposição e para que serve uma exposição, né? Acho que pensar, fazer essas viagens de civilização, de sociedade no tempo também nos pode ajudar muito a pensar isso, né? Mas enfim, voltando aqui aos gabinetes de curiosidades, né, com sempre assim muito confuso, né? Muito prolífico sempre, né? Espaços muito intensos, mas que depois foram dando origem aos primeiros museus, né? Então a gente tem aqui o Sir Hans Sloane, né? Que depois virou a criação do Museu Britânico, né? De uma coleção particular, e do René Antoine Ferchaud, que depois é integrado ao Gabinete do Rei da França, né? Estou falando muito rápido? Não, né? Tá indo bem. Qualquer coisa vocês me interrompem. Bom, e aí a gente tem a Grande Galeria do Louvre, né? Que, se a gente for pensar assim em termos de museus, né? É importante pensar isso. Como é que surge a Grande Galeria do Louvre? O rei da França decide, num dado momento, mudar enfim, o Palácio Real, né? O lugar onde a corte habitava, passa para Versalhes.
E o espólio que eles tinham era tão grande e maravilhoso que eles disseram, não, a gente precisa de um espaço só para isso. Então, o Louvre passou a ser o depósito, mas um depósito já pensando em exposição. Então, a gente aqui vai ter uma pessoa já com essa função que tinha assim, uma função mais aproximada a chefe de obras, né? Que vai pensar nessa remodelação, o Louvre vai passar por essas remodelações também, e pensar essa grande galeria com a parte, então, o espólio de arte do rei, né? E aí a gente vê esse ambiente assim, né, frequentado, com pessoas pintando, estudantes iam muito para esse espaço, tinha associações lá dentro, enfim, é uma grande confusão, um espaço assim bastante vivo. E a gente já vê então esse jeito de pensar a exposição, né, repleto de quadros, né, os mais pequenos embaixo e os maiores em cima, já com essa ligeira inclinação para que você pudesse ver desde baixo, né? E aí o que é interessante? Que inicialmente essas salas, né, essas antecâmaras assim que se iam sucedendo dessa grande galeria do Louvre, elas eram definidas por gêneros temáticos da pintura, né? Então tinha a galeria do retrato, da paisagem, da pintura histórica, né? Que eram os gêneros típicos da pintura, né? Que tinha cada pintor que podia ou não podia pintar tal gênero. E isso ia meio que se sucedendo. E depois, ao longo do tempo, eles começaram a fazer de forma cronológica. Então, você ia atravessando aquelas galerias e atravessando o tempo também, né? Ia meio que tendo uma evolução no tempo da pintura, da arte e tal. E aí a gente começa a ter, num dado momento, o surgimento dos salões, né? Que acontecem até hoje. E onde os júris, né? Começam a surgir, a ser vistos como, enfim, pessoas que estão sabendo mais que os outros, né? Então, eu gosto muito dessas caricaturas do Daumier, né? Que é muito engraçado que a gente pode ver isso, e o próprio olhar do Daumier, ainda hoje a gente pode vê-lo, né? Então, abrir, né, a dia de entrada gratuita, que está todo mundo lá, meio atrapalhado, não consegue ver, né? Ou aquela pessoa que tem um outro conhecimento e todo mundo trata mais bem, o seu olhar é mais valorizado que o de qualquer outra pessoa, né? Enfim, tem várias histórias ao longo aí desse momento, né, do surgimento dos grandes salões do Louvre. Mas o que eu queria trazer para vocês especificamente é esse ponto aqui que eu acho bem crucial, quando B, assim, no movimento do realismo, né, que se preocupava, né, então a gente estava falando aí dos gêneros da pintura, a gente chega os artistas começam a reivindicar outros temas e outros personagens para os seus quadros, né? Então o realismo ele vem defender a necessidade de você colocar nas suas pinturas a vida tal como ela é, ou seja, as pessoas do povo, né? Então ele faz para o Salão do Louvre, ele faz um quadro enorme, 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 enorme. Agora eu não tenho aqui as medidas, mas era bem grande assim. Tanto que ele foi desclassificado e a desculpa foi que não cabia no salão. Mas tinha várias questões ali, né? O tamanho do quadro, quem que pode pintar um quadro ou não. Ele era muito respeitado como artista, só que ele teve a rebeldia de colocar pessoas do povo, né, num quadro, né? E aí ele foi recusado com essa desculpa de que era muito grande. E o que é que o Courbet faz? Ele decide fazer a sua própria exposição, sua exposição independente, né? Isso é um momento crucial, né? Então, a gente tinha ali o júri oficial, que a gente tem até hoje, o júri oficial dos concursos, né? Dos salões e tal, e ele vem inaugurar essa ideia de que eu, como artista, eu posso fazer, eu posso propor, e eu posso ser o protagonista desse sistema, né? Eu não preciso estar à mercê do Estado, dessa autoridade única, né? Hoje a gente tem várias outras autoridades, mas ainda muito se pensa nessa questão de estarem a serviço de ou em função de. E ainda hoje, a gente, enquanto artistas, né, fica muito nessa proposição de o quanto que eu posso fazer uma exposição independente, o quanto que isso é válido, o quanto eu tenho que estar respondendo a esses jurados, a esses sistemas, né? Enfim, e nesse início você vai ter uma tal sequência de ações que vai acabar acontecendo o Salão dos Recusados, né? Você podia ver o Salão dos Recusados, que acabou ficando muito mais famoso que o Salão Oficial, né? Aqui a gente tem uma outra
pintura na sequência, né, que é do Monet, os impressionistas, um outro movimento, é que a gente tem um outro momento que é de a pintura começa a não necessitar daquela profundidade, né? Então começam outras investigações em torno da tela, em torno da pintura, né? E o Monet vai ser o primeiro que vai pedir na sua exposição independente, ele vai querer começar a afastar os quadros uns dos outros, porque né, não tinha mais assim, tinha a moldura só vai ser retirada bastante tempo depois, mas ele precisava de um espaço para que aquilo pudesse acontecer, né? Então aquela profusão de quadros uns em cima dos outros começava a ser nefasta, né? E é interessante a gente pensar que eu estou falando aqui de artistas, né? Que estão pensando o modo de expor. Então, hoje em dia, a gente pensa aí que o curador é essa autoridade e tal, e se os artistas podem ou não podem fazer exposições, bom, está provado que sim, né? Foram eles que começaram a passar a partir da sua própria obra o modo de expor e o que é que podia e não podia expor, né? Aí aqui tem essa questão, só em 1960 que o curador William Sides, que ele retira as molduras das obras do Monet. Aí a gente também começa a entender o que é a pintura sem moldura, né? O que é isso? Então aqui outros exemplos, né, de pensar a exposição a partir da investigação que o artista está desenvolvendo, né? Então Malevich, né, em pleno construtivismo e tal, na hora que ele vai fazer esse quadro da exposição futurista, ele coloca esse quadrozinho aqui entre o teto, né, nessa quina de teto e parede, né, uma provocação espacial também, né, então é um outro lugar da investigação da pintura. Ou os dadaístas, né, que entendiam que tudo podia ser arte, né, esse início do tudo pode ser arte, né, e então faziam exposições não só com manequins no teto, mas com cartazes, né, tirando muito essa ideia de obra única, né, então para fazer, assim, para o movimento dadaísta se impor, a exposição também era fundamental, né. Tem um crítico de arte que ele vai falar aí do desenvolvimento assim do cubo branco, do espaço expositivo, como é que ele se forma, né? E ele fala que os dadaístas dentro de uma casa estariam na cozinha, né? Ou seja, eles nunca estariam no hall de entrada, na sala de jantar, é na cozinha, fervilhando, fazendo, propondo, interagindo com as coisas, né? Então era sempre uma coisa muito mais caótica, né? Então a gente também vê aqui uma outra mudança de perspectiva do que é que pode ser ou não pode ser uma exposição, né? Bom, e aí a gente tem o Alexander Donner, que ele, enfim, é uma referência muito importante aí nessa história da curadoria, apesar de que nessa época a gente ainda não falava em curador, né? Mas a gente tinha o diretor artístico, né, da exposição, da instituição ainda, né? Então, quando ele entra dentro do museu, ele vai começar também a repensar o próprio espaço e a própria noção de museu. Então, ele muito ligado aos artistas, né? Muito aí vendo os novos procedimentos, novas obras, né? Novas formas também. Isso é a Dome Gallery, né? Antes dele entrar, né? E depois ele transforma totalmente. Isso aqui ainda é o anterior, né? E aqui ele transforma totalmente o espaço, né, com uma outra visão, uma outra orientação, uma outra proposta. Ele vai ter várias sequências de exposições temporárias, então, de novo, pensar nesse lugar da exposição temporária como um novo lugar de proposição, né, então, de você começar, você tem os museus com os acervos permanentes, mas no surgimento da exposição temporária, onde você vai começar a ter novos olhares, novas propostas, releituras, né? Modos de ver aquele acervo ou outros, né? E aqui, né, também, essa outra exposição. Aqui o Elisitsky, também, que é que foi várias propostas com o Alexander Domer, né, que ele pedia para artistas pensarem o espaço da exposição. E aqui a gente vê esses ambientes projetados por Elisitsky, que como construtivista ele pensava a obra de arte como obra total, né? Então era espacialmente, tudo fazia parte da obra. Lembra do Malevich pensando aquele quadradinho ali na quina do espaço, né? Já
começando com esse pensamento e o Lissitzky vai, enfim, expandir isso para o todo. Então, ele vai fazer, na verdade, vários desenhos de exposição, ele vai ter vários projetos feitos por ele. Então, por exemplo, aqui, né, nessa exposição que era o Gabinete dos Abstratos, né, ele vai ter umas paredes cheias de texturas, às vezes com espelhos, cada obra de um jeito, uma embaixo, outra em cima, outra, né, não aquele olhar típico que a gente vai ter aqui, que a gente hoje estipulou, né, aquela altura média para a obra poder ser vista, enfim, metais, coisas que às vezes a gente hoje diria, não, mas pode ver a obra desse jeito? É possível? Como é que é isso? Colocar a obra rente ao chão, né? Como é que, desde onde você pode ver uma obra de arte, né? Por exemplo, pedir para fazer um mobiliário. Eu queria mostrar, acho que é aqui, tem uma outra foto, não sei se eu coloquei aqui, que mostra ele, às vezes ele colocava espelhos por detrás da escultura, né, o Lissitzky. Para quê? Para você poder ver a parte de trás da escultura, que naquela época a gente sempre encostava as esculturas na parede, né? Então, como é que a gente pode ver isso desde uma outra perspectiva, né? Enfim, aqui também o Salão dos Independentes de Paris, já com uma outra perspectiva também, com uma outra organização, né? E aí a gente vai chegar em 29 no MoMA, né, na criação do MoMA em Nova York. E essa primeira exposição, comissariada pelo Alfred Barr, ele, enfim, ele vai acabar emblematizando essa ideia de cubo branco, né? Porque ele vai, enfim, limpar todas as paredes, colocar então todos os quadros nessa altura dos olhos, enfim, vai ter uma perspectiva didática também, às vezes com etiquetas que você podia ver, ter mais informação sobre o artista. E essa exposição vai, enfim, tornar o cubo branco, a ideia de cubo branco, como se deve fazer uma exposição, como um paradigma, né? Que a gente vive até hoje, essa ideia do que é um espaço apto, né, para receber uma exposição. O que é mais interessante é que, se a gente recuar aqui, por exemplo, e aqui, alguém já estava trabalhando nessa noção, né? Mas, na verdade, é o MoMA, enfim, a criação do MoMA, com essa linguagem no museu inteiro, que vai tornar isso um paradigma, né? Que vai tornar isso uma questão, o cubo branco como um espaço, enfim, sacralizado, higienizado, que você, enfim, tem condições de ver a obra tal como ela é. Então, aqui, por exemplo, uma exposição de arquitetura, né? Mas também um espaço todo neutro, né? Essa ideia de que você não tem coisas te impedindo de ver a obra em si, né? Enfim, é isso. A gente, na verdade, não pode afirmar quando que houve essa, né, quando passou a ser pintado de branco, né, as paredes. A gente sabe de algumas experiências, nomeadamente essa do Alexander Donner, mas, enfim, o paradigma fica nesse lugar. E aí é interessante pensar como é que isso depois vai ser desconstruído também e quando, né? Aqui eu acho interessante pensar que ele pensou o desenho da curadoria de pensamento, né, como um torpedo, né? E aí a gente tem aí a sequência temporária e de movimentos ao longo desse torpedo, assim, né? Para pensar o espaço expositivo, né? Enfim. E aí o que é interessante é isso. Em 1938, né, o Duchamp, artista, né, fazendo a curadoria da exposição do surrealismo, faz essa exposição internacional, que é um espaço escuro, né, com 1.200 sacos de carvão pendurados no teto, com uma escada no meio, com coisas, um cavalete, coisas que atravancavam, enfim, intimamente conectado com o fazer surrealista e o pensamento surrealista. Então a exposição não poderia ser diferente, né? Não fazia sentido nenhum a gente ter uma exposição branca, né, imaculada, lógica, neutra, né, para pensar algo como o pensamento do surrealismo. O que é muito interessante a gente ver aqui? E tanto nessa exposição como nessa outra que ele fez com esse emaranhado de fios, ele foi muito acusado pelos artistas da exposição de pôr
a curadoria, que não era chamado assim na época, né? Mas de pôr o espaço expositivo como uma obra acima das obras que lá estavam. Então, muitas obras, obviamente, nessas exposições você não podia chegar perto, não podia observar, não podia, enfim, desfrutar delas, nem o artista desfrutar da visibilidade de estar participando. Então, ele foi muito acusado de se pôr, né, se colocar acima das obras e dos artistas, né? Mas fazendo um projeto genial, na minha opinião, não sei qual que é de vocês. A Lina Bobardi, enfim, ela não é vista necessariamente assim como curadora, né? Mas enfim, ela tem para mim é uma grande referência enquanto curatorial. E acho que no Brasil hoje em dia, enfim, é incontornável a Ana Lina Bobardi, né? Então, enfim, arquiteta, né? Pensou os espaços, né? Os espaços para a arte, os espaços da cultura, pensou neles enquanto patrimônio, né? De valorizar, enfim, trabalhou no Brasil inteiro, em Salvador, aqui em São Paulo tem vários edifícios emblemáticos. Um deles é o MASP, né? Que hoje, né? Refez essa exposição, né, com os cavaletes, né, com outro pensamento, pensar que isso foi em 1957, né, que ela pensou assim em eliminar, né, as paredes do museu, eliminar essa possibilidade de você controlar por onde o espectador pode ou não pode ir, controlar narrativas, né, e permitir uma fluidez total, né, que você fosse livre, né, totalmente de circular. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa remontagem que está agora de novo no USP. Eu super recomendo, porque é daquelas experiências que eu inicialmente pensava, bom, eu vou lá para ver, mas mais só para tomar um contato e tal, né, porque é sempre interessante ver e tal. Mas realmente, presencialmente, é uma experiência. É muito diferente de você ver uma obra, enfim, nas várias paredes você vai contornando e tal, de você ter, de repente, estar perante essa profusão e você atravessar isso. Hoje, de novo, está colocado de forma cronológica, né? Então, você atravessa o tempo, mas, enfim, esses percursos você pode determinar. Se você anda para frente ou anda para trás, você é muito livre de fazer isso. E também o quanto que você quer buscar informação. Então, hoje, a gente, enquanto corpo, numa exposição, a gente já está muito acostumado àquela coisa da ficha técnica, né? Hora para a ficha técnica. Seu corpinho já faz isso automaticamente. Se você não quer isso, você tem que se controlar, né? Não, eu não vou ler. Eu vou primeiro só ficar aqui com a obra. A Lígia vai colocar isso. Em 1957, essa descrição da obra está atrás do quadro, né? Então, ela já tinha aí um pensamento enquanto museu, enquanto espaço educativo, mas desde uma outra perspectiva, em que você pudesse ter uma outra autonomia com relação a isso. E que a experiência também pudesse, pedagogicamente, assim, te predispor a outras coisas, né? Então, o espaço, a forma de pensar o espaço é fundamental para isso. Aí aqui, nessa visão contemporânea. E aí, enfim, por que ela é incontornável, né? Porque ela, além disso, ela ainda fez várias outras propostas expositivas, enfim, incríveis, mas tem então essa outra exposição da Mão do Povo Brasileiro, que ela foi refeita em 2015, né? Mas ela tinha sido feita antes, não está aqui a data inicial. E aí, o que é interessante? Que ela já vai pensar como objeto cultural, artístico, de valor, digno de colocar no museu, enfim, o objeto do povo, né? Ou seja, ela tinha os Bobardi tinham muito eles foram fundamentais para a constituição de acervos europeus, de renome, né? Dessa arte erudita e tal, eles foram responsáveis por isso aqui no Brasil, mas eles também foram, especialmente ali na Bobardi, responsáveis pela valorização dos acervos de arte e cultura popular, né? Então, a Mão do Povo Brasileiro, nessa exposição ela coloca aí, assim, com esse pequeno altar, né? Vários objetos, enfim, dos mais diversos teores, dos mais diversos signos culturais, as produções mais diversas,
artesãos anônimos, ou já com nome, dignificado, tudo isso, religioso, objeto de trabalho, objeto de descanso, né? O tecer, o fazer, enfim, a obra da Lina Bobardi dá para a gente também ter várias questões de como ela valorizava realmente esse conhecimento do povo, da construção popular, do fazer popular, como conhecimentos válidos. No Museu de Arte de Salvador tem uma escada monumental que ela fez a partir da junção do carro de bois, né? Então, aquela junção feita artesanalmente para ela era tão genial que ela fez uma escada magnânime a partir disso, né? Então, o quanto ela realmente respeitava isso, e ela tinha essa vontade de expor, né? De mostrar isso desde um outro espaço. Então, pensar, por exemplo, o Sesc Pompeia, que faz parte dos projetos dela, e que, né, não tem cubo branco naquele espaço, né? É uma outra proposta de você lidar com essas exposições, com esse momento. E aqui eu gosto muito de colocar essa exposição lotada, cheia de público, nada cubo branco, todo mundo vendo, né? Então é bem interessante isso aí. Bom, enfim, no meio disso tudo, né, eu já falei aqui um pouquinho, né, de qual que seria o papel do curador. E Harold Seaman, ele é uma pessoa assim fundamental para a gente pensar, enfim, essa história da curadoria, né? Ele é um paradigma também, digamos assim. Então, ele vem trazer esse curador que precisa ser flexível. Já mostrei para vocês lá as inúmeras negociações que você tem que fazer no seu projeto, né? Você chega com uma ideia incrível, você conversa com o artista tem uma ideia, você quer fazer aquilo, mas aí você tem que falar com o programador do SESC, com o pessoal de patrimônio, com o arquiteto, com a manutenção, e todos esses vão te trazer a sua realidade. Você tem que mediar isso junto ao artista e aos outros artistas, né? Então, não é só, muitas vezes, negociar os espaços de cada um, né? Como cada um não aparecer mais que o outro e tal, mas, acima de tudo, mediar um todo, né? Então, ele fala muito disso, do ser flexível, né? Porque você tem que ter um jogo de cintura quando você está pensando numa curadoria, que é pensar esse projeto todo, e para quem, de novo, você está trabalhando também, né? Você não está em função do artista, né? Mas ele coloca aí o servo, porque muitas vezes acaba sendo um servo, um assistente. Alguns curadores falam assim que evitam ao máximo fazer propostas para os artistas de como colocar ou não as suas obras. Eu, por exemplo, já sou uma pessoa que é inevitável fazer isso. Assim, o meu jeito de trabalhar e pensar, a primeira coisa que eu faço, nossa, já pensou em fazer tal coisa? Né? Eu já entro nesse diálogo, e muitas vezes, se o artista tem essa abertura, ele acaba topando ou encontrando outras formas de expor, né? Ao mesmo tempo, também é importante lembrar sempre que o curador tem esse lugar que é um diálogo, né? Então, o quanto que você é curador autor e a sua obra é maior que o projeto como um todo, né? Então, são essas negociações. Mas ele fala isso, do coordenador e do inventor, né? Às vezes ele acaba sendo um inventor de uma grande ideia, enfim, dessa tal nova perspectiva, desse novo olhar. E aí ele vem falar um pouco da obsessão, que acho que quando a gente vê as exposições dele, dá para ver um pouquinho, né, do que ele está falando. Ele começou na Kunsthalle Bern, da Suíça, e as Kunsthalle, elas são, assim, mais ou menos centros culturais, né? Ou seja, não têm propriamente um acervo próprio, mas recebem exposições temporárias, né? E quando ele entra na Kunsthalle Bern, ele já, assim, já tinha acontecido, já era um lugar importante, assim, já tinha um histórico legal, já tinham passado por ali exposições de Picasso, de Tapias, assim, dos principais artistas modernistas, né? Já tinha um público assíduo, né? E ele vai olhar para esse lugar e vai pensar assim, gente, mas agora os artistas estão fazendo outras coisas, isso aí já cumpriu uma história, né? Isso aí já trouxe algumas exposições, né, já paradigmáticas da arte moderna, e a gente pode começar a trazer a produção atual. Então, de novo, né, alguém muito ligado ao que os artistas estavam fazendo e pensando, e vendo o quanto essas formas estavam mudando enfim, de produção, de modo de produzir, de pensar. Ele faz essa grande exposição, enfim, que é um paradigma na história das exposições, como eu falei para vocês. Então, when attitudes become form, quando as atitudes se tornam forma, né? Trabalhos, conceitos, processos, situações, informação. Então, você
perde um caráter nesse tipo de obras e de produções, você perde o caráter contemplativo, deixa de fazer sentido ficar a olhar, né, horas para uma obra, mas você passa a precisar de ter outras relações com essas obras, né? Assim, não adianta só olhar, você tem que ir atrás delas de alguma maneira, investigá-las, né? Saber de onde provém, né? Porque tudo isso, muitas vezes, geralmente, algum tipo de resíduo de alguma coisa, né? Ou é enquanto resíduo de uma ideia, de um pensamento que você precisa imaginar, contemplar enquanto pensamento, digamos assim, né? Então, assim, eu gosto muito, assim, é um paradigma muito grande, porque essas exposições, né, fizeram um confronto muito grande com o público que já era cativo, já estava acostumado a ver as exposições modernistas da Kunsthalle, né? Então ele começa a conseguir trazer para o museu outros artistas e um público jovem, com outros interesses, novos interesses, então tinha um fluxo de público bacana, mas ele começa a entrar em choque com as pessoas que já estavam antes acostumadas a ver arte, a entender o que era arte, a pensar a arte, né? E a lidar com isso. Eu gosto muito dessa foto aqui que coloca essa questão. Interessante pensar que foi uma exposição tão emblemática que depois ela foi refeita. É uma das poucas exposições que, de levantar tantas questões, ela foi produzida novamente, num outro tempo e tal. Aí está o Lawrence Weiner, por exemplo, fazendo a obra durante a própria exposição. Então, o Harold, ele vinha do teatro, né? E aí ele tinha muito a questão de pensar não só a obra de arte total, mas enquanto acontecimento, então, enquanto uma coisa que está acontecendo, está fervilhando, né? Então, muitas vezes os artistas estavam na própria exposição acontecendo e fazendo as exposições, né? Aqui no Lawrence Weiner fazendo a obra dele, né? E o que aconteceu? Que deu tal problema essa exposição, foi tão problema de fazer isso, ele conseguiu, porque ele na época ele já conseguiu ser patrocinado, então ele conseguiu trazer artistas de vários lugares, da América inclusive, porque já conseguiu um patrocínio, mas a exposição no final não foi boicotada, mas o projeto seguinte dele foi. Então, ele já tinha ali duas exposições engatilhadas para acontecer logo depois, e o pessoal do conselho da Kunsthalle falou, nem pensar, assim, você vai voltar atrás, você vai pensar nesse nosso público cativo e tal. E é quando ele diz o seguinte, não, então peraí, então eu não vou ficar aqui na Kunsthalle fazendo exposições uma atrás da outra, pensando nesse público específico e nesse lugar, né? Eu vou passar a ser um organizador de exposições, né? Então ele se via a si mesmo como um homem da ação. E ele vai, de alguma maneira, inaugurar essa ideia de curador independente, né? Começa um pouquinho aí com ele, de ser essa pessoa que vai transitar de instituições e não mais ficar vinculado a um acervo, né? A uma salvaguarda do acervo. E aí ele traz isso, ser um curador independente significa manter um equilíbrio frágil, né? Nas quais você trabalha para fazer a exposição, mas não há dinheiro, há outras em que você é pago, né? Então você está ali transitando sempre em projetos mais alternativos e exposições emblemáticas de instituições grandes com seguro de obra, com tudo, né? E aí às vezes sem finais de semana, sem feriados, sempre muito ativo. E aí ele fala isso assim: você nunca vai ficar rico. Uma coisa é certa, você nunca vai ficar rico. E aí eu gosto muito dessa fala dele, porque é o seguinte, realmente assim, se você decide, como em tudo na vida, né? Você decide que você não vai mais ter carteira assinada e que você vai ser um freelancer, né, um autônomo, como a gente diz hoje em dia, e é isso que eu, curadora, também sou, também vou trabalhando de instituição em instituição, uma hora aparece um projeto, outra hora não, uma hora uma coisa menor, outra hora uma coisa maior, mas existe uma questão que é assim, o curador no sistema das artes é respeitado como um trabalho, né? Então, eu acho legal essa coisa de assim, você nunca vai ficar rico, tal, porque você passa a ter essa instabilidade. Mas, assim, o curador nunca perdeu esse lugar de que não, isso é uma profissão, isso é um agenciamento, isso é uma função que precisa ser paga. Então, por mais que sempre apareçam essas propostas um pouco mais desonestas e tal, faz aqui um favor e tal, mas
assim, o respeito enquanto função do curador está colocado, né? Do artista, até hoje, é um problema, tá? E aí é uma questão que a gente, quando a gente começa a pensar em curadoria, uma das nossas ações, para mim, né, que a gente tem que ter como ação política é de defender o pagamento dos artistas, né? Porque a exposição só acontece porque existem os artistas, né? E então, se você nunca vai ficar rico, aqui no caso do Harold, que assim, você vive nessa instabilidade, se virando como pode e tal, no caso dos artistas, a gente, ao não pagar e o tempo inteiro a gente colocar em questão a remuneração, e quando eu estou falando isso, estou falando seriamente, de que quando eu apresento um orçamento como uma instituição, às vezes o meu orçamento é questionado, mas muitas vezes não. O dos artistas é sempre. Aí eles sempre é pedido desconto, né? E às vezes descontos assim que você diz, não é possível, né? Que você vai fazer uma exposição a partir do trabalho dessas pessoas e é delas que você quer tirar. Então, o marceneiro não pede desconto, enfim, todo mundo trabalha remunerado, mas o artista não. E eu acredito que a gente, enquanto mesmo nascendo artistas ou não sendo, é uma das nossas ações políticas que eu acredito. Por quê? Porque caso a gente não cuide disso, que a gente tem essa arte elitista, né? Que só alguém que já tem uma outra fonte de renda é que pode estar produzindo. Então, a gente vai ter apenas esse tipo de produção, esse tipo de olhar, esse tipo de valorização, e nunca vai poder ter acesso, ao pouco vai ter acesso a outras produções, né? Ou elas vão ficar sempre à margem das discussões, do que pode ou não pode ser arte, né? Enfim, é uma parte que eu acho sempre importante fazer. E aí a Lisete, maravilhosa, também vem trazer isso, né? O que significa isso de ser um curador independente? Quer dizer que você nunca tem que responder sobre a salvaguarda de uma coleção, que os acervos, a memória patrimonial fica a cargo de uma instituição que não tem ninguém que esteja pensando sobre aquilo, né? Então, assim, como é que é esse lugar, né, que acaba sendo uma subversão dessas funções, desses cuidados? Então, a gente passa a ter instituições que estão só sempre o tempo inteiro, algum curador independente que vai repetidamente pegar uma exposição, fazer uma leitura e tal, mas você não tem alguém que está pensando aquilo como um todo e ter que pensar o futuro disso. O que é isso no tempo, no passado e no futuro, né? Então, eu acho muito legal essa observação aí da NET. E aí a gente tem, então, um pouco isso, né? O curador como autor, né? Então, a gente já falou aqui desse paralelo com a crítica, né? De quem dá ou não dá o aval, né? Quem pensa quais são os caminhos futuros, arte e tal. E o curador está muito também linkado a isso pela autoridade que ele acaba tendo numa exposição. Realmente, nessa função aí de mediação, né, você acaba realmente provendo alguns discursos, né, algumas coisas que são as suas decisões. Perante todos os nãos que vão acontecendo, quais são os nãos que você topa e quais são os nãos que você não topa, né? Mas é um pouco você tá ali enquanto autor, né? Enquanto discurso, propósito de discurso, né? Eu acho que isso é um pouco importante a gente pensar nisso. Assim, aí, de novo, Harold Seisman, na Documenta 5. Para quem não conhece, a Documenta, ela acontece a cada 5 anos, é uma exposição muito grande, que acontece a cada 5 anos na Alemanha, em Kassel. E ela surge ali nos anos 50, após-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, com a cidade totalmente devastada. E a partir de uma discussão pública, é decidido fazer essa exposição que é Documenta, que é tentar um pouco pensar o futuro a partir do olhar mundo, mas por meio das artes, né? Então, é uma grande, assim, a gente costuma chamar como a meca das artes, né? Assim, é realmente, talvez mesmo a exposição mais importante no âmbito das artes visuais. E quando o Harold ele é convidado para fazer essa exposição, já tinham acontecido de novo 5 exposições que tinham assim cumprido algumas funções, assim, de trazer para a Alemanha, para Kassel, né, revisitar os grandes núcleos históricos, né? E o Harold,
vai repensar um pouco isso. Se a Documenta, ela vai ter um modo de pensar a Documenta que é o Museu dos 100 Dias, né? Então é uma exposição temporária, mas que se pensava enquanto museu, né? Só que durava só 100 dias. O Harold vai pensar, não, é um evento de 100 dias. Então o projeto dele inicial era de que fosse tudo com base em performances e ações e não tivesse realmente objetos na exposição. Aí aquelas coisas que o cara vai ter que ceder porque não vai rolar e tal. E no final, assim, não era exatamente só um evento de 100 dias, sim tinha uma exposição, sim tinha objetos que você podia visitar, mas ele fez uma das exposições mais vivas, né? Principalmente. Então, de novo, ele estava pensando muito, né, no que os artistas estavam produzindo. A gente está pensando aí nos anos 70, né? A performance em voga, né, com muitas atuações, muitas ações, muito questionamento em torno da noção de arte também, né? Então ele vai, enfim, promover muitas obras efêmeras em que os artistas, enfim, faziam algumas atuações ao longo da Documenta, mas não necessariamente. Você ia até Kassel e você encontrava aquela obra daquele artista, que ela podia ter acabado de acontecer. Hoje isso é comum, né? Hoje a gente já sabe que as performances a gente pode encontrar, ou você se organiza para ir lá no horário, ou então já passou, você não viu, você acaba tendo um documento depois do que aconteceu. Mas essa Documenta 5, a quinta Documenta, ela foi extremamente viva e tinha precisamente esse foco muito forte, né, de pensar os processos, pensar as ações, enfim, muito ágil, né, muito dinâmico, né, e vários, né, bem questionadores. Então, por exemplo, tinha essa ação aqui do Boys, que enfim, foi muito famosa até hoje, que ele passou, foi o único artista que realmente passou 100 dias dentro da Documenta, discutindo a democracia direta, né? Então aqui era num formato aqui de box, né? Mas ele pensava isso como um escritório para a democracia direta. Depois o Boys, inclusive, virou um dos fundadores do Partido Verde, né? Mas ele, o tempo inteiro, durante os 100 dias, ele fazia formato de discussões conversando diretamente com o público. Então, era essa a obra dele e ele ficou lá realmente, né? Enfim, pensando aí o que é arte, o que não pode ser arte, né? E aí tem uma outra pessoa bem emblemática também, o Hans Ulbricht, né? Que essas figurinhas vocês devem conhecer. E ele é conhecido, tem esses 2 livros, se vocês quiserem começar a investigar um pouquinho. Uma breve história da curadoria. O Hans é muito conhecido por aquelas entrevistas que ele já fez, trocentas entrevistas com artistas que estão publicadas aqui no Brasil, a gente acha facilmente. E aí ele tem uma breve história da curadoria, porque ele fez muitas entrevistas também a curadores, e aí ele tem esse outro Caminhos da Curadoria, que também é bem interessante, que eu super recomendo assim para começar. Tem agora lembrando, tem também disponível na internet a tese da Ananda Carvalho, que a tese de doutorado dela, que ela vai pensar também aí a curadoria enquanto rede, e ela faz também uma trajetória bem interessante de pensar esse desenvolvimento aí da curadoria até os dias atuais, que vale bem a pena também. Se vocês quiserem pesquisar, é só baixar lá. Bom, o que o Hans vai falar? Eu acho que grandes artistas sempre mudam o que esperamos da arte. A curadoria muda com a mudança da arte. Então, não dá para ficar expondo da mesma maneira se as coisas estão mudando, né? A gente acabou de ver isso com o Harold Sisman, né? Que é alguém que estava muito atento a isso, né? E o Hans também tem uma trajetória de exposições, inclusive, se vocês quiserem entrar no site dele, que ele chama de Ways of Curating, mas se vocês colocarem Hans Ulbricht, vocês vão ver que podem facilmente achar o site dele, que ele faz um pouco uma perspectiva das várias exposições, e o próprio site é muito dinâmico, que nem eu imagino que seja a cabeça dele também. Então, eu trouxe aqui uma exposição dele que eu acho bem emblemática do que isso quer dizer, né? Se a arte mudou, então a gente tem que mudar a forma de expor também, né? Essa exposição chama-se Do It, faça, né? E ela já passou por diversas cidades, assim, já itinerou por diversos lugares, mas basicamente o que é? Ele começou a ver, junto com alguns artistas, que uma das formas que estava acontecendo de se produzir arte
era pensando ou seja, uma proposição, né? Quase um poema, né? Então, Lawrence Weiner, que estava lá naquela outra exposição fazendo, ele trabalha muito com texto, trabalha muito com essa ideia, né? Ele inclusive colocou isso como manifesto. A arte não necessariamente precisa ser feita por um artista, né? Qualquer um pode fazer uma obra, não necessariamente precisa ser feita por um artista, e a obra não necessariamente precisa existir para ser arte. Então, a Yoko Ono tem vários do-its, né, que eles vão chamar de do-its, mas enfim, às vezes eles podem chamar de proposições. Geralmente é uma ideia, uma proposta, né? Então aqui, faça circular uma imagem com o seu sorriso dizendo: olá, como você está? E aí algumas outras instruções, né, para você poder fazer. Enfim, a obra enquanto o que ela é? Ela é essa proposta, né? Mas você pode fazer, quando você aqui no Tomei Otaki fez aqui há tempos, acho que um ano ou dois, uma exposição da Yoko Ono que era muitas dessas proposições, né? Que você pode, qualquer um pode fazer, né? A ideia dela, digamos assim, ela teve ideia, mas você pode fazer. E o modo de fazer, o modo de interpretar isso, como você faz isso, é seu, é livre, né? Ai, obrigada de colocar aí a bibliografia. E então, o que ele vai propor? Com base nessas peças, né? A Yoko Ono tinha vários, mas vários outros artistas também têm. Ele propõe essa exposição do Do It, que convidou inicialmente, eu acho que eram 12 artistas para oferecer os seus Do Its. E aí na exposição você tem alguma proposição para desenvolver aquilo, como é que aquilo pode virar materialidade, mas tem muitas outras que são os próprios espectadores, os visitantes, que vão realizar, que vão interpretar, vão pensar um jeito de realizar aquilo, né? E aí, o que é essa política como um todo? Então, tem algumas premissas. Por exemplo, cada exposição que recebe, cada instituição que recebe a exposição, não pode jamais ficar com uma das obras. Ou seja, ela tem que destruir tudo logo após a exposição. Por quê? Porque a ideia não é que você constitua um acervo a partir disso, e muito menos que você materialize, fixe de alguma maneira de como aquela obra tem que ser feita ou pode ser feita. Então, ela é para existir a obra enquanto tal, é para existir enquanto proposição, enquanto do it, faça, né? Mas não é para começar a gerar acervo. A ideia deles não é gerar acervo. Então, sempre a instituição pode pensar um jeito de alguma obra virar materialidade, para ter, enfim, um jeito físico, enfim, um jeito de pensar aquilo, mas é importante que várias sejam para se desenrolar ao longo da exposição. Então, por exemplo, essa obra do Solovit é muito emblemática, né, que basicamente ele dá as instruções para você fazer essa pintura mural, e aí você interpreta como é que você quer fazer. Isso é a obra, né? É a proposta. E isso já foi feito em várias paredes do mundo, né? E aí a ideia é que isso nunca vira acervo, ou seja, isso possa ser sempre gerado novamente, né? A ideia de que a obra é essa ideia, né? Então a exposição precisa manter, né? Manter isso enquanto forma, ser coerente com isso, né? Enfim, o que a gente pode pensar? Eu fiz aqui um pouco assim um breve, bem resumo assim, histórico para a gente pensar isso, essas dinâmicas aí ao longo do tempo, né, dos papéis do curador, dessas negociações com a instituição, com os artistas, como é que é tudo isso. Mas hoje, né, assim, como é que a gente poderia pensar? Não tem como eu trazer aqui todas as possibilidades da curadoria hoje, que está em grande transformação, né? Então, assim, eu acho que inclusive às vezes eu penso assim, hoje existe o curador, né? Eu falei aqui naquele sistema, né, de mediação ali intenso, mas eu acredito muito que, assim, hoje a gente está vivendo uma pandemia, que talvez mude tantas coisas no sistema da arte, da sociedade, que talvez a figura do curador venha a ser desnecessária. O que é impossível de tirar é o artista, né? O artista é o propositor, a forma da arte acontecer também pode acontecer das mais variadas formas. Hoje acontece muito em torno da ideia de exposição. Mas será que, se a gente imaginar que daqui a 40 anos haverá exposições, haverão outras coisas, né? É muito legal de pensar isso. Mas
Isso só para dizer que pré-pandemia a gente já estava vendo assim a curadoria virar muita coisa, né? Muito jeito de pensar o que é o que pode ser uma curadoria, né? Então eu fiz assim um pequeno apanhado de ideias. Eu comecei aqui pela Catherine David, também é uma curadora bem emblemática, que ela faz a 10ª Documenta, né? Em 97, que ela vai chamar aí de Poetics Politics, né? Então é considerada, digamos assim, a documenta mais política, né? Em que ela realmente trouxe todos os artistas que estavam de alguma forma questionando o sistema capitalista, o sistema político, os regimes autoritários, enfim, vai ser muito intensamente política, com esse viés muito forte, mas ela vai ter uma crítica muito contundente também, porque tudo bem, você está discutindo o mundo, você está discutindo políticas globais e tudo, mas os artistas continuam europeus e norte-americanos. Cadê o resto do mundo aí nessa história? E naquela época, a Catherine David se sentiu com liberdade suficiente para dizer que a Documenta não era a ONU, né? Que ela não tinha que abrigar todo mundo na Documenta, né? E aí é interessante que depois a seguir veio o Windsor com uma outra proposta que mudou bem isso. Mas aí ela nessa época, na Documenta, ela teve a importância de também quebrar com essa ideia de cubo branco, né? E começar a trazer assim a cidade como fluxo, onde você pode entender as obras de arte. Então, por exemplo, essa obra do Tunga na implementação de trem de Kassel, ela vai colocar também o próprio cubo branco dentro da exposição começar a desaparecer e você começa a entender outros contextos para as obras poderem existir. É tida também como uma documenta que vai romper com essa ideia de cubo branco, mas na verdade a gente vê que isso já estava acontecendo, né, lá desde Duchamp e outros tantos, né? Então, mas enfim, também era uma das propostas dela aí de quebrar com essa ideia de sacralidade da obra de arte dentro do cubo branco, assim. E aí, que nem eu falei, né, que ele vai dizer que, né, a arte tem que se pensar para além da sua própria casa, né? Assim, não dá para você achar que tendo aqui nesse cantinho tá tudo bem e que entendendo a arte a partir desse cantinho tá tudo certo. Então, ele foi responsável por trazer pela primeira vez uma grande maioria de artistas não europeus ou não norte-americanos para dentro da Documenta, né? Para dentro do espaço, enquanto propositores, enquanto artistas e autores, né? Então, aquela história que a gente tem aí sempre ouve falar de lugar de fala, né? De onde você fala, de onde você pode ou não falar. E foi assim uma documenta que pela primeira vez você via assim a listagem dos artistas que você não conseguia pronunciar, né? Porque é isso, são de outros países, outras línguas, aprenda, né? Não só o inglês, né? Não só essa coisa. Muito artista desconhecido que depois, enfim, alguns conseguiram nessa exposição se inserir aí nos circuitos do mercado de arte. Outros não, né? Foi só uma passagem, depois, enfim, não, essa é uma exposição emblemática, houve várias outras, né? Por outras exposições, não na Documenta, mas de outros curadores que pensaram formas de colocar artistas e mundos em diálogo, mas geralmente você vê sempre uma tendência depois do mercado de absorver os europeus e norte-americanos, né? Geralmente o mercado depois a seguir exclui. Então, assim, tem curadores que vão questionar um pouco isso, tá? Você coloca todo mundo junto, mas na real, tá todo mundo separado depois, né? Na vida real. Então, o quanto a exposição consegue mudar o sistema ou não, né? Isso aí também é uma grande questão. Enfim, aqui obras dessa Documenta. E aí eu gosto muito de trazer o Denilson, né? Denilson Baniwa. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é um artista indígena, está expondo bastantes vezes, assim, em vários lugares ao mesmo tempo, aí, numa frequência muito boa de produção. E ele assim, eu conheci o Denilson no Salão de Itajaí. Eu convidei ele para fazer uma obra lá, ele ficou 5 dias produzindo lá. E aí a gente conversando depois sobre isso e tal, ele me falou assim: olha, Célia, é legal, assim, é muito bom vocês nos convidarem para expor e tal, eu gosto muito, é importante, mas o que me preocupa é quem virá depois de mim, né?
Então, eu vou falar aqui em seguida do Jaider também. Então, ele e o Jaider, nesse momento, ganharam o Prêmio Pipa. O Jaider está escalado para a próxima Bienal de São Paulo. Legal, ótimo, beleza. O caminho é esse. Vamos trazer essas pessoas. Mas a preocupação deles hoje daqui a 10, 20 anos, eu não quero que você pergunte o que tem de arte indígena e só lembre de mim. Eu preciso de que exista, né, uma série de artistas indígenas dizendo o que é que pode ser arte indígena contemporânea, né? Então ele vem trazer muito isso de como a gente olha para esses objetos. Tem várias exposições ao longo aí da história das exposições que tiveram gestos importantes de repensar, né? Como que você olha para um cesto, né, de artesanato, que a gente pensa sempre em artesanato, um cesto indígena, um cesto, aquilo que a Lígia estava trazendo, a Lina estava trazendo também, de colocar o objeto de arte popular, mas aí você entende ele sempre como um objeto de trabalho, né? E a arte é um objeto do qual você pode tirar inúmeras reflexões, mas o quanto um simples copo de água, né? Uma simples cuia pode te pensar enquanto projeção de mundo, né? Porque você precisa desqualificar isso, né? Enquanto artesanato, é isso que eles vão levantar, né? O objeto, o que tem, o que precisa ser arte indígena? O que você entende por arte indígena? Contemporânea, né? O que precisa ser isso? Como é que você vai entender isso? Essa ideia de artistas. Então, hoje o Denilson e o Jaider estão se colocando muito como curadores, né? A importância de colocar seus discursos no mundo e trazer então essa leva de jovens artistas, e não só, os antigos também, que estão produzindo, que estão aí com o seu saber, e que para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa entender eles dentro de um sistema, né? Então, por exemplo, o Denilson, ele tem essa exposição que ele fez aí no Rio de Janeiro, onde para ele é muito importante retomar essa ideia da antropofagia, ele faz essa reantropofagia, né? E aí essa importância de colocar arte contemporânea, né? Com relação a artistas indígenas. E aí, no caso, ele fala muito assim que a ideia de antropofagia foi capturada, né? Assim, o sistema de arte moderno, com todas as suas boas intenções, capturou, né? A ideia de antropofagia, trouxe para a cidade, para a civilização ocidental, né? E se utiliza disso sem sequer repensar. Então, ele tem uma coisa muito, não, deixa eu capturar de volta, eu quero essa palavra de volta para mim. Eu quero entender de novo, eu quero reivindicar de novo o que é e deixa de ser e pode ser a antropofagia, né? Aí é um pouco dessa exposição dele lá no Rio de Janeiro. Ele sempre faz essa oncinha, se vocês procurarem, vocês vão encontrar bastante essa oncinha, a onça pajé, né, que é uma figura bem importante aí desses discursos. E o Jaider, né, enfim, ele é um artista, como eu falei, ele está agora, enfim, se a exposição, se a Bienal fosse acontecer agora em setembro, ele já era um dos artistas convidados, foi um dos primeiros confirmados, inclusive, e ele pensa muito aí, assim, o que a arte pode fazer, né, em termos de falar aqui de civilização, né, mas enquanto cultura, né, o que a arte pode trazer enquanto pensamento, enquanto ser, né, o que isso significa? Ela é um cara que produz muito, né, e também está com essa preocupação de chegar na curadoria, né, de pensar a curadoria, de trazer, então eu tenho uma galeria de arte lá em Boa Vista, de arte indígena contemporânea, ele defende, ele tá, se vocês pesquisarem, ele é muito ativo no Facebook, vocês podem pesquisar lá, ele sempre está colocando as suas ideias. O Denilson é mais do Instagram. E aí ele fala muito disso, assim, de entender que quando você, enquanto curador, quer dar espaço para a arte indígena, né, contemporânea, né, para a figura do artista indígena, deve entender antes de mais, assim, antes de começar, né, que trabalhar com isso é falar desse genocídio direto, e que a gente continua vendo atualmente, né? Acabamos de ver um veto presidencial que confirma isso, esse genocídio contínuo. Então ele fala, não dá como você querer expor um artista indígena e querer achar só bonito, lindo, exótico, os protetores da floresta, os espíritos, essa espiritualidade, ficar só nesse âmbito pacífico, né? Ele fala isso, denunciar
o genocídio direto, né, secular, né, e os ecocídios, né, tudo isso, né, garimpo, deflorestamento, evangelização, grilagem, pistolagem, escravidão, que isso é recorte curatorial básico e obrigatório. Não tem como querer chamar o artista indígena e não querer falar disso, né? E aqui está essa imagem aí da galeria dele, né, lá em Boa Vista. Então, onde é o lugar, o espaço onde ele reúne todos os artistas indígenas que ele pode. Então, por exemplo, a Carmésia, né? A Carmésia é uma artista de Boa Vista, também de Roraima, que já foi, acho que 9 vezes premiada no Salão de Arte Naif. Então, ela é artista viva, mais premiada nesse salão, só que é isso, né? Fica aqueles circuitos fechados, né? Ela está produzindo atualmente, mas ela entra na Arte Naif e como artista indígena, né? E aí ele vem reivindicando isso, essa necessidade de você entender a arte indígena contemporânea, o que é que pode ser. Ele tem o maior acervo de arte indígena contemporânea, de obras dele, de obras de outras pessoas, muito em torno das mitologias de Macunaíma, né, que é uma coisa que ele defende muito também, reivindicar o Macunaíma também, né, de que foi capturado e precisa voltar, né. E, claro, pensar então aqui essa perspectiva que eu trouxe para vocês é uma perspectiva decolonial, né, no sentido de que a gente começou a pensar aí a noção de arte moderna, pós-modernidade, né? E o que a gente vem questionando é até que ponto esse pós realmente aconteceu, né? O pós-colonial existe? Ou a gente ainda vê esses povos segregados, né? A gente ainda vê um modo econômico de funcionar e da própria sociedade funcionar como um todo que é colonial, né? E aí a perspectiva decolonial de continuamente refazer esses circuitos, né? De continuamente reescrever e entender a curadoria como uma reescrita de narrativas que possam projetar novos futuros, né? Enfim, e eu poderia falar aqui de vários outros modos de fazer curadoria, né? Então, a gente teria, para além das decoloniais, curadorias coletivas. Então, por exemplo, esse aqui ele fez em parceria com a Paula Berbert, que é uma antropóloga parceirona dele, lá em Boa Vista, no SESC, né? A gente podia pensar curadorias processuais, né? Então, de você entender realmente que muitos artistas não estão trabalhando mais com a ideia de objeto, de arte contemplativo, que não faz mais sentido você propor a um visitante olhar contemplativamente uma obra, só se expor naquela relação, mas que você precisa entender isso enquanto processos, né? Então, hoje você tem residências curatoriais, digamos assim, curadorias que acontecem no formato de residência, que vão acontecendo as produções nos contatos, né? Você tem também uma questão de pensar a curadoria portátil, por exemplo, né? Então, vários artistas que vão pensar, ai, que legal, Marcos, bacana, que vão pensar o objeto, livro, né, como uma curadoria, porque muitas vezes você vê assim que o catálogo, né, dessa exposição efêmera que acontece, se esvai no tempo, o catálogo é o que fica. Então, por exemplo, muitas curadorias de performance acontecem com base nesse catálogo, que é uma coisa que circula, né? Que nem muito parecido ali ao Do It também, né? Ou curadorias de mapeamento também, enfim, existem várias maneiras de pensar aí nessa nova era digital. Que a gente está vendo agora, então, essa profusão aqui, esse nosso relacionamento muito forte com assim, os meios tecnológicos, e provavelmente vão surgir muitas curadorias virtuais, mas o que é que isso produz em termos de discurso, né? Não só enquanto forma, né? Pensar um pouquinho isso. Gente, é isso. Acho que eu falei muito. Ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Célia, isso eu ia falar para parar de compartilhar para todo mundo abrir. Isso. Ai, tá ficando escuro aqui. Peraí que eu vou abrir a luz. Dá vontade de abrir todo mundo e bater palma, né, gente? Gente, Obrigada. ficou alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Enfim, como é que fica isso?
A gravação será disponibilizada, sim. Ai, que bom, Marisa e Maria. Lucimar também. A ideia é isso, a gente está gravando, né? E aí a gente vai subir depois para o YouTube, tá bom? Para vocês poderem acessar, enfim, é sempre bom às vezes revisitar um pouquinho também. Legal, para mim é bem especial, né? Porque essa ideia toda surgiu desse curso de curadoria inicial, né? Do Arte Movimenta. E a ideia era a gente poder compartilhar isso, fazer isso movimentar a arte como um todo. Então, para mim está sendo bem especial esse mini curso, né? Só uma introdução, mas que eu espero que ajude vocês aí a discernir novos caminhos para a curadoria. Célia, Gabi Sim. falando. Foi muito legal te ouvir, muito obrigada. Dá vontade de entrar por cada uma dessas portas, né? Tem um pontinho, exatamente. Sim. E muito obrigada. E aí eu fiquei pensando só, assim, das exposições virtuais, assim, né? Se você tem acompanhado, o que você tem achado. Falar um pouco, né, desse momento agora, que é uma profusão de coisas mesmo. Mas eu fiquei pensando se eu adentrava nisso ou não, mas eu fiquei assim, nossa, aqui é já bem intenso, então eu acho que eu vou parar. Mas já que você fez a pergunta, então vamos aproveitar. A gente vinha aí com alguns projetos bem interessantes, mas que pensavam o digital enquanto ferramenta, né, digamos assim. Então você tinha, por exemplo, utilizar, por exemplo, o formato Airbnb, por exemplo, para fazer uma exposição. Então eu alugo uma casa pela internet, né? E aí eu chego numa cidade, pensando nessa cidade que a gente estava vivendo, né? Que era um fluxo de turismo temporário incrível. E eu faço uma exposição com os artistas que estão naquela cidade durante um dia ou uma semana que fosse. E aí tudo muito em torno da ideia de casa, de chegar num lugar, de receber, de conviver naquele espaço coletivamente durante um tempo. E você tem também vários projetos pensando as possibilidades digitais nisso. Então, por exemplo, de mapeamento de rede, né? O Video Brasil, por exemplo, tem um site que você consegue cruzar as informações, que é isso que o digital permite muito. Você tem, por exemplo, alguns programinhas também pensados para a figura do curador poder ser dispensável, né? E você poder pensar assim, formas de programar curadorias. Você insere os dados, né, dos artistas, os conceitos, as formas de trabalhar tudo isso, insere lá tudo, aquilo baralha e o computador seleciona dentro de uma certa temática o que é que você pode selecionar. Né? Então você passa a ter aí uma outra maneira, ou às vezes mesmo aleatório, simplesmente gera e junta tudo de uma vez. Tinha várias ferramentas surgindo, mas agora uma coisa que eu vejo, assim, do pouco tempo que a gente está aí, 3 meses, né, do que saiu de exposição, claro, é muito ainda pensar a exposição como a gente entende em termos de espaço, né, de visitar uma exposição. E aí a gente tem um problema que o espaço é virtual, né, e enquanto espaço virtual, você pode ir para qualquer lugar. Né? Então eu fiz agora, se vocês quiserem visitar lá na página do Arte Movimenta, tem uma exposiçãozinha agora com a temática do festival, né? Então peguei alguns artistas que estão na galeria e outros que estão participando de projetos, montei uma pequena curadoria, né? Uma pequena seleção e montei uma exposição. E assim, é um mundo muito incrível porque você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo naquele espaço, você pode encontrar e propor milhares de caminhos. Mas a gente tem aí um problema muito complicado, que é a experiência do usuário. Se a pessoa não entender para onde é para ir, ela não sai do lugar. Então, a primeira experiência que eu fiz, eu mandei assim para várias pessoas, uns, nossa, que legal, eu encontrei tudo, achei interessante tal coisa, e outros não saíam da primeira página da abertura. Então, se você não der tudo bem quadriculado, cheio de setas, e olha, vai por aqui, clica aqui para você poder seguir, a pessoa não consegue andar, é que nem você se encontrasse no nada, né? Então, eu acho que eu agora, pessoalmente, estou com bastante vontade de investigar isso, porque eu tenho muito interesse aí em tornar as curadorias acessíveis, de dialogar com públicos não especializados, mas a gente, para poder experimentar, trava nisso, de que a pessoa não entende. E aí ela não sai, não consegue caminhar. Então, é um campo. E aí tudo que eu vi até agora é muito assim, uma página
né? Muito claro, muito tranquilo, com as ferramentas que você já conhece, com a setinha, bem, se assim, se vem dentro dessa ideia de exposição, tal como a gente concebe até hoje, é nesse formato, assim, tudo muito calmo, sem inventar muita moda, e no máximo tentar conceber ali alguma ideia de espaço. Então o som acaba colaborando, mas você nem sempre consegue colocar isso para funcionar, e estava no computador, tem essas questões aí. Mas sem dúvida é um campo agora para a gente pensar assim, né? Enquanto experimentação de exposição, né? Você tem um campo vasto, mas você fica travado. Não sei se vocês já tiveram em outras exposições também. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de colocar uma coisa aqui, a Lígia. Obrigada, Célia, uma super aula aí. Ai, que bom. Em relação a isso que você está falando sobre as exposições, né, que eu estava refletindo um pouco aqui, das exposições virtuais, porque quando eu fui, por exemplo, no Louvre, em Paris, me pareceu uma coisa bastante elitista, né? Isso não é novidade, mas tinha objetos, como você se referia a essa questão da arte indígena, tinham muitos objetos de povos lá que estavam dentro desse museu, e a mim me parecia tão estranho o fato de que, primeiro, poucas pessoas têm esse acesso, né, a esses objetos, que foram, na verdade, retirados do lugar dele de origem e o lugar dele onde ele realmente tinha um significado, né? Então, muitos desses objetos literalmente foram roubados, né, desses povos, não é que foram emprestados nem comprados, foram roubados. Isso mesmo. Então, isso é uma grande questão para mim, porque me parece que a arte não sempre acaba caindo nesse lugar de elite, né, muitas vezes, e talvez que essa exposição, a possibilidade de exposições virtuais, talvez abram para algo mais democrático nesse sentido. Foi só uma reflexão aqui, porque realmente para mim ficou muito claro, né, desde o momento que eu vivi 7 anos na Europa, cada igreja que eu entrava, cada igreja que eu visitei, cada arte que eu vi dentro daquelas igrejas, são artes que originalmente, a origem da matéria que se transforma em arte, foram roubadas, né, de outros países, principalmente os países colonizados. Então eu não me esqueço quando um amigo meu que é artista falou: Lígia, você está indo para a Europa, mas você nunca se esqueça de que o ouro que você vê naquelas paredes não vieram de lá. Então esse é um ponto que eu acho bem importante. É fundamental, né? Totalmente, assim. E é isso, assim, o Davi Copenaua, né, quando ele escreve A Queda do Céu, né, que eu recomendo para todo mundo que quiser ler, ele fala dessa experiência, né, de chegar no Louvre, né, então os antropólogos e tal levaram ele para a Europa para ele poder, né, difundir a luta indígena, foi um momento importante, mas ele fala isso, assim, quando ele chega, tanto no Museu Britânico quanto no Louvre, ou em outros também, né, aqueles objetos expostos são uma ofensa, né? Primeiro que para eles assim é para queimar tudo. Você do morto você não preserva o objeto, você queima, né? Você destrói para não ficar o tempo inteiro naquele luto, né? E por outro tinha isso, assim, além de desrespeitar a memória, né, nesse sentido, você ainda mata para depois preservar lá, né? Então dois insultos num só, né? Assim. Exatamente, por isso eu acho a proposta da Yoko Ono, no fim, né, que é a questão de você propor e que isso seja destruído, faz muito sentido, no sentido de que ninguém vai usufruir daquilo e vai possuir, né? Você possui a arte de milhares de pessoas do mundo inteiro dentro daquele Louvre. Então é muito forte pensar isso, né? Que eles têm isso como um poder. É um poder ter toda essa arte dentro desse museu e dentro desse país, né? É um poder que eles têm e uma coisa da aquisição, né? Que acaba se tornando a arte e o mercado, né? Que é toda uma questão aí, toda uma discussão. Né? Exatamente. E daí o Jaida está querendo fazer, né, a década da arte indígena contemporânea, né? Ele está querendo fundar isso, assim, né, enquanto sistema, né? E aí a gente tem que dar força para isso. Legal, gente.
E o Clóvis traz aqui, né, que o curador poderia ser um pesquisador de novos talentos, incentivador de produções novas. É muito isso também, né? Tem, assim, você tem curadores que trabalham mais assim com artista mainstream, mas também tem muito aquele curador que gosta de trabalhar pesquisando, investigando os ateliês dos artistas e vendo novas produções, né? Atualmente eu não falei aqui hoje, mas eu sempre falo muito dela, da Clarissa Diniz, que ela estava no MAR, desculpem, aqui há pouco tempo no Rio de Janeiro, e ela é uma pessoa que eu considero que ela tem muito esse olhar de tentar ver o que pode ser arte, né? E não exatamente o que é arte, né? Saber o que é arte, definir o que é arte, como antigamente os críticos faziam, né? E aí você se encaixa ou não se encaixa nisso, não é o que pode ser, olhar para o mundo e pensar o que pode ser arte, né? Muito por aí também. E aí, gente? Célia, boa noite a todos. A minha pergunta é a seguinte, qualquer pessoa pode ser curador e quais seriam as graduações que você recomendaria para um jovem que está em início de carreira, por exemplo, uma pessoa que está iniciando e quer seguir essa carreira? De curadoria. Olha, se você for ver os currículos dos curadores, tem dos mais variados, até economista tem, né? Geralmente a gente tinha ali uma base assim, de ciências sociais, comunicação, também jornalista, assim. Mas hoje em dia, assim, tem geógrafo, tem advogado fazendo, assim. Então, com relação à carreira, né, a sua especialização, isso é muito aberto. E, inclusive, assim, os novos olhares agregam muito, né? Então, às vezes, dependendo da área que você vem propor uma curadoria, nossa, a gente deixa eu ver o que esse cara tem para dizer, sabe? Pode ser um olhar interessante. Mas para quem está querendo começar, o que eu recomendo é mais, tem pós-graduações, então na PUC tem, na Unicamp também tem uma pós-graduação bacana. O SESC, naquele Centro de Arte, como é que se chama? Centro de Informação, também costuma fazer alguns cursos de curadoria, né? E aí tem vários, sempre vários formatos, alguns mais curtos, outros mais longos. Você vai ver que a formação de curador acaba sendo muito assim, de formação contínua, né? Que é um lugar onde você se repensa, né? E aí, a partir disso, começar a fazer suas próprias exposições, os seus próprios projetos, às vezes em instituições alternativas, né? Centros culturais menores e tal, você vai fazendo as suas propostas e construindo aí o seu caminho. Mas não tem assim de onde vem, de onde nasce um curador, isso felizmente não existe. Que bom. Onde vivem? Obrigado. O lado bom dessa profissão é que, putz, tem curador de todo lugar e quanto mais, melhor, né? Melhor. Sim. Inclusive os artistas, né? Cada vez mais, agora a gente finalmente está vendo cada vez mais artistas fazendo exposições, fazendo curadorias e sendo vistos como curadores mesmo, sendo contratados como curadores. Aí você depois tem uma grande experimentação de quais são os limites, né, de ser artista ou ser curador e tal, isso depois é muito expandido, mas até há pouco tempo atrás, né, uma coisa era o artista, outra coisa era o curador, né, eram lugares diferentes aí. Legal, obrigado. Mais alguma? Vamos abrir a câmera para a gente fazer uma foto antes de encerrarmos. Aí eu passo de novo para a Célia, mas queria fazer essa foto bem bonitona, porque a gente ainda tem muitos dias, né? Temos ainda hoje mais atividades, temos a da Lígia, que acabou de fazer a sua parte aí. Também temos amanhã e domingo. E aí está sendo super legal a gente divulgar, né, as fotos da gente participando, porque está sendo rico. Eu agradeço, viu, Célia? Foi muito especial, uma delícia ouvir você, muito fluido, muito gostoso, muito aprendizado aqui. Para mim é uma curiosidade, né? Eu nunca pensei que pudesse aprender sobre curadoria de exposições. Muito, muito legal. Passo para você aí, enquanto eu vou fazendo uma fotinho. Legal, gente, assim, por mim é tudo, é sempre um prazer, eu adoro essa temática e eu fiquei super feliz aí com essa fala da Gabi, né, que cada ponto desses daria para
aprofundar, é verdade. Eu tentei fazer assim um apanhado geral só para trazer uma visão assim, mas que a partir disso cada um de vocês possa seguir com as investigações assim. Aí me contem o que é que vocês andam fazendo. Eu coloquei ali o e-mail, vocês podem entrar em contato, no Facebook também tá lá, Célia Barros, e a gente vai conversando. Continuem conosco até domingo. Amanhã tem sarau também. Quem é artista, quer participar do sarau, vai ser aqui no Simpla, até para a gente poder abrir os microfones e cada um fazer a sua expressão artística. O tema do sarau é Arte te salva, e aí vocês tragam as suas contribuições sobre isso. Fazer uma pergunta? Pode. Tá escrita aqui. Tá baixinho, não tô ouvindo. Quem? Deixa eu ver aqui, Lucimar. Eu escrevi a pergunta. Obrigada. Tá. A remuneração do artista ou a falta de... eu falei dessa questão aí de que desde sempre a gente pensa, né, no artista como esse lugar que quer expor, e realmente é verdade, o artista quer expor, ele quer sair de si mesmo e sair para o mundo, entrar em comunicação e ver como é que a sua obra dialoga com o mundo. Só que a gente tem, assim, as artes visuais, elas se entendem como nascendo de uma elite, né, tal como a gente entende. Olhando para a Linda Bobardi, a gente vê que não, né, que as artes visuais, né, pintura, objetos, escultura, ai, que legal. Sempre estão aí, enfim, no mundo todo acontecendo o tempo inteiro, né? Mas aí o fato de ser tão elitista, muitas vezes quem pode aceder a ficar doando a sua obra ou a poder expor sem ser pago, né? Alguém já tem uma segunda remuneração. Deixa eu passar aqui o meu e-mail, então, que eu acabei não deixando... Você queria saber mais alguma coisa específica, algum ponto específico sobre isso? Se tu tens opiniões de outras pessoas, ou reclamações de alguém, um pouquinho mais, né? Se tem mais alguma informação assim sobre isso. Porque, de fato, todos ganham, né? Toda corrente ganha. Toda corrente ganha e muitas vezes não. Assim, cada vez mais a gente consegue entender. Tem uma instituição no Brasil que é fundamental para isso, que é o SESC, que até há bem pouco tempo atrás, assim, eles ainda ofereciam exposições em que o artista não cobrava valor nenhum. E hoje em dia isso já não acontece, né? Então, alguma remuneração o artista vai ter, mas inevitavelmente vai sempre sofrer um desconto, né? E é quem mais sofre com o pedido de desconto, assim, né? Então, o ano passado a gente estava numa exposição já em andamento, curador, projeto tipográfico, produção, todo mundo tinha entrado com os seus orçamentos, ninguém foi questionado. O valor dos artistas, que era o menor, foi. E foi requestionado, a gente teve que batalhar muito para manter o primeiro número que a gente tinha oferecido, assim, né? Então, assim, e a gente está falando assim, uma exposição que no total deve ter rondado os 500 mil reais, 600 mil por aí, né? Teve licitação, tudo. Então, né, você tinha dinheiro para gastar, mas não queria gastar com os artistas, né? E aí o problema é esse, assim, né? Que aí o lugar é quando você chega na arte indígena, quando você chega em pessoas, enfim, mais simples, que estão batalhando no dia a dia, né? De repente não tem como, né? Ficar produzindo para uma exposição, porque uma exposição também dá trabalho, é uma responsabilidade, você se coloca no mundo, né? É por aí. Ou quando ainda pede uma obra, né? Sim, até isso, de você vai expor, então me dá uma obra, né? E aí eu fui construindo o seu acervo a partir disso, né? Ok, obrigada. Conseguiu já ir limando isso, mas eu sinto que ainda tem um trabalho pela frente. Ainda mais agora em tempos de crise, né? Aí a gente tem que ficar bem assim, de olho, bem atento. Obrigada, hein? Foi Obrigada, ótimo. eu agradeço a participação de vocês, foi ótimo. Continuem com a gente no festival. Um beijo, gente. Tchau, tchau.